Estou aqui hoje para falar sobre Jesus como nosso modelo de liderança e compartilhar os exemplos que ele nos deixou em todas as fases da sua vida aqui nessa terra. Compreenderemos juntas as características que ele espera de nós como mulheres e líderes. Jesus se entregou para servir os necessitados do povo, ao curar os enfermos, alimentar os famintos e dar-lhes esperança quanto ao reino de Deus. Ele os libertou do maligno, do pecado e dos demônios pelo poder de sua palavra e pelo Espírito Santo. Jesus fez discípulos e, como líder, preparou trabalhadores que poderiam dar prosseguimento ao seu ministério depois que deixasse a terra. Jesus demonstrou nobreza de compaixão no trato com as pessoas. Multidões o seguiam. Ele discipulou um grupo de 12 homens, a fim de que a qualidade da sua missão pudesse continuar. Jesus demonstrou humildade e atitude de servo sem paralelos na liderança. Ele modelou a verdadeira liderança para nós. Ao examinarmos sua vida, poderemos obter um modelo para nós ao buscarmos desenvolver nossos talentos para a liderança. Sua vida quando criança. Primeiramente, iremos considerar a infância. Desde os seus primeiros anos, ele modelou muitos dos traços da verdadeira liderança. Da infância de Jesus, podemos aprender a humildade, operosidade, responsabilidade e ética. Ele viveu na pobreza, mas era alegre e fiel trabalhador. Reconhecia o trabalho como uma bênção e, com disposição, cumpria seu dever. Era prático, disposto a começar de baixo, cuidadoso e paciente, aguardando pelo tempo de Deus. Quando pensamos nos líderes a quem admiramos, será que eles não incorporam esses traços? Ao seguirmos Jesus como nosso exemplo, podemos nos tornar as líderes a quem Deus pode abençoar. Vamos considerar o que aprendemos sobre liderança na infância e juventude de Jesus a partir de características específicas. A primeira delas é a ética. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 71, nós lemos: a vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Jesus foi colocado no lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós, outros, temos de enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na idade varonil. Jesus também era alegre. Em sua infância, viveu num lar de camponeses e desempenhou fiel e alegremente sua parte em suportar as responsabilidades da vida doméstica. Além disso, se tornou experiente. Era agora um voluntário servo, um filho amorável e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Jesus também era completo. Pelo exemplo, ensinou que nos cumpre ser industriosos, que o nosso trabalho deve ser executado com exatidão e esmero, tornando-se assim honroso. O exercício que ensina as mãos a serem úteis e educa os jovens a fazer sua parte quanto às responsabilidades da vida, comunica robustez física e desenvolve todas as faculdades. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhes seja útil ou de auxílio a outros. Deus designou o trabalho como uma bênção, e somente o trabalhador diligente encontrará a verdadeira glória e alegria da vida. Jesus era pautado por princípios. Desde muito tenra idade, começara Jesus a agir por si na formação de seu caráter, e nem mesmo o respeito e o amor aos pais o podiam desviar de obedecer à palavra de Deus. Ele também era leal. Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade. Quando jovem, também se mostrou paciente. Jesus não deixara de respeitar sua relação para com seus pais terrestres. Voltou de Jerusalém com eles e ajudou-os em sua vida de labor. Ocultava na própria alma o mistério de sua missão, esperando submisso o tempo designado para iniciar sua obra. Durante 18 anos, depois de haver reconhecido ser o Filho de Deus, reconheceu também os laços que o ligavam ao lar de Nazaré e cumpriu os deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. Agora vamos considerar duas perguntas. Pergunta número 1.
Relacione as características da vida de Jesus quando criança e quando jovem. Como líderes, o que podemos aprender desses exemplos? Pergunta 2. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 86, nós lemos: desde muito tenra idade, começara Jesus a agir por si na formação de seu caráter, e nem mesmo o respeito e o amor aos pais o podiam desviar de obedecer à palavra de Deus. Por que esse traço de caráter é tão importante na vida de uma líder? Agora vamos refletir sobre Jesus e sua vida espiritual. Cristo também provê lições vitais para os líderes ao considerarmos os aspectos específicos de sua própria vida espiritual. Primeiro, consideraremos sua vida de oração. Se a oração era crucial para o poder de Jesus, quanto mais importante deveria ser para nós ao nos tornarmos líderes? Dependência de Deus. Ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos, tanto as bênçãos temporais como as espirituais, Deus tem um propósito para o nosso bem. Deseja que reconheçamos nossa dependência de seu constante cuidado, pois procura atrair-nos em comunhão com Ele. Nessa comunhão, com Cristo, mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades de Sua palavra, seremos alimentados como almas que têm fome. Como os que têm sede, seremos saciados à fonte da vida. A oração segue: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Capacidade de perdoar e de trabalhar em harmonia. Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele. E esse amor não pode tocar o coração sem criar amor pelos nossos irmãos. Compaixão. No livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 307, nós encontramos: conquanto o cristão seja sempre bondoso, compassivo, perdoador, não pode ele sentir-se em harmonia com o pecado. Aborrecerá o mal e se apegará ao que é bom. O Espírito de Cristo nos levará a odiar o pecado, ao mesmo tempo em que estaremos dispostos a fazer qualquer sacrifício para salvar o pecador. A oração continua: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Manter firmemente os princípios. O livro Testemunhos Seletos, na página 105 e 106, adverte: Satanás trabalha constantemente, mas poucos fazem ideia de sua atividade e sutileza. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É essa resistência que apavora Satanás. É unicamente por meio de Cristo que o poder de Satanás é limitado. É esta uma verdade momentosa, que todos deveriam compreender. O verso termina com as seguintes palavras: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Reconhecer a Deus como Senhor. A última, como a primeira sentença da oração do Senhor, volve-nos para o Pai como se achando acima de todo poder e autoridade e todo nome que se nomeia. O poder e a glória pertencem àquele cujos grandes desígnios avançam ainda, não entravados, rumo à consumação. Na oração que exprime suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo foram guiados a olhar acima de todo o poder e domínio do mal, ao Senhor seu Deus, cujo reino domina sobre todos, e qual é seu Pai, seu amigo eternamente. Jesus também nos deixou seu exemplo de orar constantemente. Marcos 1,35 apresenta: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Com isso, aprendemos que devemos confiar em Deus. Como a vida de Jesus foi de contínua confiança, sustida por contínua comunhão, em seu serviço para o céu, ele não falhou e nem vacilou. Diariamente assediado pela tentação, tendo a constante oposição dos guias do povo, Cristo sabia que devia fortalecer sua humanidade mediante a oração. Para que fosse uma bênção aos homens, precisava comungar com Deus, dele obtendo energia, perseverança e firmeza. A vida de um verdadeiro cristão é de oração constante. É unicamente mediante a resistência e a graça obtidas do céu que podemos esperar fazer frente às tentações e cumprir os deveres que se acham diante de nós. Precisamos desenvolver total dependência de Deus. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 19, explica que,
Como precisamos de alimento para sustentar nossas forças físicas, assim necessitamos de Cristo, o pão do céu, para manter nossa vida espiritual e comunicar forças para efetuar as obras de Deus. Como o corpo está continuamente recebendo a nutrição que sustém a vida e o vigor, assim a alma deve estar constantemente comungando com Cristo, a Ele submissa e confiando inteiramente nele. A vida de Jesus, porém, foi de constante confiança, mantida por uma comunhão contínua. Agora partiremos para o exemplo de Jesus sobre a oração e intercessão. Devemos orar pelos companheiros de trabalho. João 17, de 9 a 11 e 20, nos apresenta: É por eles que eu rogo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogo também por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Devemos orar pelo fraco. Não nos iremos humilhar diante de Deus em favor daquele cuja vida espiritual aparentemente é fraca? Não iremos definir horários para orarmos por eles? Não iremos orar a cada dia por aqueles que parecem estar mortos nas transgressões e pecados? Ao rogarmos a Deus que quebre os corações petrificados, nosso coração se tornará mais sensível. Prontamente veremos nosso próprio pecado. Jesus deixou sua admoestação de orar em seu nome com alguns objetivos. Glorificar a Deus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, o farei. Está em João 14, 13 e 14. Refletir a Cristo quer dizer que havemos de aceitar-lhe o caráter, manifestar-lhe o Espírito e fazer suas obras. Isso está no Desejado de Todas as Nações, na página 668. Quando você faz de Deus a sua confiança e quando a Ele clama de todo o coração, você irá encontrá-lo. Jesus deixou como exemplo o seu estudo das Escrituras. Lucas 2,40 conta que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que o tornou firmado na palavra de Deus? O menino não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel. Eram-lhes agora ensinadas nos joelhos de sua mãe. Uma vez que ele obteve conhecimento, como podemos fazer, sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Vamos considerar mais duas perguntas sobre o que aprendemos até aqui. Primeiro, por que Jesus deu tal ênfase à oração e como podemos aplicar esses princípios em nossa vida? Segundo, quais são algumas situações específicas nas quais a oração pode ajudar o líder? Jesus admoestou-nos a examinar as Escrituras. Em Mateus 22, verso 29, nós lemos: Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No livro Fé e Obras, na página 56, Ellen White comenta: Vemos, portanto, que os que pretendem ser guiados por Deus, mas se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. E não precisaremos indagar se outros têm a verdade, pois isso será visto em seu caráter. E se os vossos pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então desviados de vosso fundamento. A única segurança para vós está em buscar a verdade como a tesouros escondidos. Precisamos examinar as Escrituras por nós mesmos, para que não sejamos desencaminhados. E embora muitos sejam desencaminhados, porque no nosso mundo há doutrinas de todo tipo, existe uma só verdade. Os que cavam abaixo da superfície descobrem as escondidas gemas da verdade. Todo sincero pesquisador da palavra ergue o coração a Deus, implorando-o pelo auxílio do Espírito. O livro Parábolas de Jesus nos apresenta que Cristo ensinava que a palavra de Deus deve ser compreendida por todos. Apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda a polêmica e o fundamento de toda a fé. Não só o próprio estudante será beneficiado pelo estudo da palavra de Deus, seu estudo é vida e salvação para todos com quem ele se associa.
sentirá ele uma sagrada responsabilidade de comunicar o conhecimento que recebe. Sua vida revelará o auxílio e a força que ele recebe da comunhão com a palavra. A santificação do Espírito será vista nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Vamos entender juntas um pouco mais sobre o relacionamento com os outros a partir do modelo de liderança de Jesus. Ao estudarmos a vida de Cristo, podemos encontrar muitos exemplos de como ele se relacionava com os outros. Como líderes, ao considerarmos esses eventos, aprenderemos muito a respeito de como devemos tratar os outros. O tempo dedicado ao estudo do nosso maior exemplo nos irá ajudar a eliminarmos os traços da impaciência, da rudeza, da crítica e da deslealdade. Consideremos o exemplo de nosso modelo maior e aprendamos a respeito da bondade e da compaixão. Estes são os traços modelados por Jesus para nós como líderes hoje. Fazendo um breve resumo de como foi a vida de Jesus, compreenderemos: os que trabalham para Cristo devem ser puros, íntegros e dignos de confiança, sendo também bondosos, compassivos e corteses. Palavras bondosas, aspecto agradável e boas maneiras são de inestimável valor. Cristãos descorteses, por sua desconsideração aos outros, demonstram não estarem em união com Cristo. É impossível estar em união com Cristo e ser descortês. Todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida na terra. Ele é o nosso exemplo, não somente em sua ilibada pureza, mas também em sua paciência, delicadeza e disposição cativante. Ele era firme como uma rocha no que dizia respeito à verdade e ao dever, sendo, porém, invariavelmente bondoso e cortês. Proferia uma palavra de simpatia aqui e outra palavra ali, ao ver homens fatigados e compelidos a levar pesados fardos. Partilhava de suas cargas e repetia-lhes as lições que aprendera da natureza, a respeito do amor e da bondade e da benevolência de Deus. O livro O Desejado de Todas as Nações, na página 89, traz as seguintes afirmações. Jesus não contendia por seus direitos. Muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. No entanto, não fracassava e nem ficava desanimado. Vivia acima dessas dificuldades como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. É hora de considerar mais algumas perguntas. Primeiro, quais desses traços de liderança de Jesus você vê em sua vida? Segundo, qual você não possui e que gostaria muito de se empenhar para melhorar? Jesus deseja que tenhamos algumas qualidades. Dentre elas, destacamos: primeiro, obediência a Deus. Em João 14,15 temos a declaração: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cristo não somente deu claros preceitos que mostram como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas mostrou-nos em sua própria vida e caráter como fazer o que é correto e agradável a Deus, de modo que não houvesse desculpa para não fazermos aquilo que é agradável à sua vista. Segundo, amor. Mateus 22,39 diz: e o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. A lei de Deus requer que o homem ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quando, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é perfeitamente realizado, estamos completos em Cristo. Terceiro, pureza. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os limpos de coração percebem o Criador nas obras de sua poderosa mão. Nas belas coisas que enchem o universo, em sua palavra escrita, leem os mais distintos traços, a revelação de sua misericórdia, sua bondade e sua graça. As verdades ocultas aos sábios e entendidos são reveladas às criancinhas. A beleza e preciosidade da verdade, não percebidas pelos sábios do mundo, estão sendo constantemente desdobradas aos que experimentam um confiante e infantil desejo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Discernimos a verdade mediante o tornarmos nós mesmos participantes da natureza divina. Número 4. Perdão. Mateus 18, 21 e 22 relata: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7.
Limitaram os rabinos o exercício do perdão até 3 ofensas. Pedro, que como cuidava de seguir os ensinos de Cristo, ampliou-o até 7, o número que indica perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca nos devemos fatigar de perdoar. Mostrou então o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido e o perigo de acariciar espírito irreconciliável. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar-se por si mesmo, e por esse motivo veio Cristo ao mundo, velando sua divindade com a humanidade, e deu a sua vida, o justo pelo injusto. Entregou-se por nossos pecados e oferece livremente a todos o perdão comprado com o seu sangue. Número 5. Mansidão. Mateus 5,5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Mateus continua: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas se estamos mortos e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Ellen White ainda aconselha: muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação do que nos infligirmos a nós mesmos a tortura da desonra sobre os nossos inimigos. O espírito de ódio e a vingança teve sua origem em Satanás e só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Humildade de coração, aquela mansidão que é o fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. Ele adornará os mansos com a salvação. Número 6. Generosidade. Mateus 5,42 fala: Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Essa escritura esclarece o sentido das palavras do Salvador. Cristo não nos ensina a dar indiscriminadamente a todos quanto pedem por caridade, mas ele diz: livremente lhes emprestará o que falta. E isso deve ser uma dádiva, de preferência um empréstimo, pois cumpre-nos emprestar sem nada esperar. No livro Parábolas de Jesus, na página 142 e 143, lemos que nossas orações não devem ser uma solicitação egoísta, meramente para o nosso próprio benefício. Devemos pedir para podermos dar. O princípio da vida de Cristo deve ser o princípio de nossa vida. Por eles me santifico a mim mesmo, disse, referindo-se aos seus discípulos, para que também eles sejam santificados. Isso está em João 17, verso 19. A mesma devoção, o mesmo sacrifício, a mesma submissão, as reivindicações da palavra de Deus, manifestos em Cristo, devem ser vistos em seus servos. Nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus, com Ele cooperando para salvar pecadores. Devemos suplicar de Deus bênçãos para partilhar com outros. A capacidade de receber só é preservada compartilhando. Não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais sem os transmitir aos que estão ao nosso redor. Número 7. Compaixão. Mateus 25, 35 e 36 apresenta: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Muitos consentem em que o irmão ou vizinho se debata sob circunstâncias adversas sem ampará-lo. Porque professam ser cristãos, pode ele ser induzido a pensar que em seu frio egoísmo estão representando a Cristo. Porque pretensos servos do Senhor não são seus cobreiros, o amor de Deus que dele devia exalar é em grande parte interceptado de seus semelhantes. E muitos louvores e ações de graças do coração e lábios humanos são impedidos de refluir a Deus. Ele é destituído da glória devida ao seu santo nome. É expoliado das pessoas pelas quais Cristo morreu, pessoas que anela introduzir em seu reino para habitarem em sua presença pelos séculos infindos. Podemos professar ser seguidores de Cristo, podemos professar crer todas as verdades da palavra de Deus, mas isso não fará bem ao nosso próximo, a não ser que a nossa crença esteja entrelaçada com a nossa vida diária. Nossa profissão pode ser tão alta quanto o céu, mas não nos salvará a nós mesmos nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos cristãos. Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo do que qualquer profissão de fé. Número 8. Humildade.
Mateus 20, de 26 a 28, nos diz: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. E Mateus continua dizendo: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe no homem a disposição de se estimar em mais alta conta do que a seu irmão, de trabalhar para si mesmo, de procurar o mais alto lugar, e muitas vezes isso dá em resultados ruins, suspeitas e amargura de espírito. A ordenança que precede a ceia do Senhor deve remover esses desentendimentos, tirar o homem do seu egoísmo, fazê-lo baixar dos seus tacões de exaltação própria a humildade de coração que o levará a servir o seu irmão. Número 9. Misericórdia. Mateus 5,7 declara: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Ellen White complementa: Os misericordiosos são participantes da natureza divina, e neles encontra expresso o compassivo amor de Deus. Todo aquele cujo coração está em harmonia com o coração do infinito amor buscará reaver e não condenar. A presença permanente de Cristo na alma é uma fonte que jamais secará. Onde ele habita, haverá uma torrente de beneficência. Número 10. Fidelidade nas questões financeiras. Mateus 22, 21 explica: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 258, nós lemos: Alguns não se têm erguido e unido no plano da doação sistemática. Desculpando-se de não estarem livres de dívidas, alegam que primeiro a ninguém devem ficar devendo coisa alguma. Mas o fato de terem dívidas não os excusa. Vi que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguns são conscienciosos quanto a não dever coisa alguma a ninguém e pensam que Deus nada pode exigir deles quando todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que eles se enganam. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence. Devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívidas devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante. Número 11. Pacificador. Mateus 5,9 descreve: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os seguidores de Cristo são enviados ao mundo com a mensagem de paz. Quem quer que seja que, pela serena inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de Cristo, quem quer que por palavras ou ações levar outro a abandonar o pecado e entregar o coração a Deus é um pacificador. Ellen White ainda acrescenta: o verdadeiro cristão, em seu relacionamento com os outros, conterá as palavras que tendam a provocar ira e discussões desnecessárias. Todo o céu está em paz e aqueles que estão intimamente associados a Cristo estarão em harmonia com o céu. A partir dessa análise de características, podemos considerar algumas perguntas. Primeiro, em qual das 3 áreas da sua vida você vê esses traços? Segundo, como você pode aplicar 3 desses princípios para fortalecer o seu estilo de liderança? Jesus, nosso exemplo máximo, proveu um modelo de liderança que é tão aplicável a nossos dias quanto nos seus dias. Ele nos mostra como nos tornarmos líderes cristãos que exibem traços de caráter que atraem os outros, que criam um melhor ambiente de trabalho, que fortalecem a organização ou departamento ou a comissão que lideramos. Por fim, lembre-se de olhar para Jesus. Nenhum homem é tão elevado em força e autoridade que Satanás deixe de assaltá-lo com tentações. Quanto maior a responsabilidade da função que alguém ocupe, mais violentos e determinados serão os ataques do inimigo. Que os servos de Deus, em cada lugar, estudem a sua palavra, olhando constantemente para Jesus, a fim de que possam ser transformados à sua imagem. A plenitude inexaurível e toda a suficiência de Cristo estão sob o nosso comando se caminharmos diante de Deus em humildade e contrição. Lembre-se de seguir o seu líder. Ellen White declara: Sou instruída a dizer, segui o vosso líder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Considere agora as últimas perguntas. Você está pronta a seguir o líder?
preparada para tornar-se uma líder forte para Ele? Como a mulher cristã moderna provê liderança usando o exemplo de Cristo? Qual o segredo a fim de ter a liderança de Jesus como nosso modelo? Que humildemente busquemos desenvolver nossas habilidades de liderança. Estudemos para nos tornarmos tudo o que podemos ser em sua força. Coloquemos de lado os interesses egoístas para que nos tornemos verdadeiras líderes servas, seguindo nosso modelo, Jesus. Até a próxima!